E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo o que o pessoal lá da ESPN, Bubu, Birner, Zé Elias e companhia falaram sobre o clássico paulista, o majestoso São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, que será disputado na Neoquímica Arena. Então, antes de mais nada, já desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí atingir a meta de 5 mil inscritos. Estamos quase chegando lá e com a sua inscrição a gente consegue atingir essa meta, beleza? Ó, nós vamos estar assistindo o vídeo, vendo tudo que eles vão falar. Será que o São Paulo é favorito para esse jogo? São Paulo vem numa pegada aí bem melhor que a do Corinthians. Vamos estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre esse majestoso do fim de semana. Créditos, direitos autorais eu tô deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vou fazer uma pergunta bem clara. Vai. Vocês dois acham que isso não faz diferença nenhuma? Não é isso, cara. Então por que da Faz criação 11 dias parado. Porque não é só isso, né? Tô fazendo um comentário 11 dias técnico. parado. Ninguém discute. Quem Não, vocês estão duvidar, discutindo. eu vou ficar na sua frente. Vocês estão assim, desprezando o como comentário. Peraí, Está fresco, está fresquinho. Ontem, nesse programa aqui, Rodrigo Bueno, quando demais. foi Mas se interpelado ganhar, por Zé Elias, mas se ganhar depois tela não. dividida de Zé e Bubu. Mas não. Ô Zé, você não falou tá ontem? querendo antecipar, É porque, sabe por quê, Zé? Ontem, aqui nós tivemos o seguinte. Quando o Zé Elias falou sobre o majestoso, o Bubu falou, pelo amor de eu Deus. não falei nada. Foi Não, o ele falou Bubu, assim, Bubu que tava já pensando. Falou, podia até poupar. Só ajudar Não foi o isso? Birner, né? É. O favor, Bubu tô ontem, entendendo. o Bubu ontem, pra você entender. O Bubu ontem falou o seguinte: poupa no jogo contra o Internacional. Não falei isso. Pra jogar o majestoso. Podia até poupar, tal, pra jogar o majestoso. Eu não falei isso. Ó, Bubu, tem aí, Bubu. Pega aí, pega aí. Eu não Você falei falou pro São muita Paulo. gente Não. falando. Eu não falei pra poupar, Agora não. entendi. Aliás, é o seguinte, Entendeu? Majestoso. o São Paulo tinha jogadores pendurados importantes ontem, Nestor, Alisson, Alan Franco. Todos Falou os ou não pendurados falou? do São Paulo não tomaram cartão amarelo. O Corinthians perdeu o Garro, que tomou o terceiro cartão amarelo, e perdeu o Gustavo Henrique. Então eu não falei. É legal ser justo com o Ok, que o São mas Paulo. é Não falar coisa que invencibilidade. não é Invencibilidade em jogo contra o Corinthians. Invencibilidade está em jogo. O São Paulo conseguiu pela primeira vez na história vencer em Itaquera neste ano. Naquela situação, o Corinthians estava acho que até pior do que agora. O Corinthians tem desfalques. Jogando menos. Concordo. Mas era complicado. Ali o Mano Tá estava em pior. processo de saída e tal. Era o começo do trabalho do Carpini, mas o São Paulo ali era favorito. Se você pegar Fez o primeiro tempo bom, o segundo tempo sofreu, hein? o São Paulo, em tese, Quase também que tem um desempatou. ligeiro favoritismo, porque o São Paulo está numa fase melhor. O São Paulo não perdeu com o Zubeldia. E o São Paulo não toma gol, acho que há 5 jogos. Aqui, em mais de 500 minutos, o São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Se o São Paulo tem alguma chance de ganhar algo ou de ter coisa importante, hoje é muito mais pela defesa. E olha que o São Paulo... Tomou 2 gols e perdeu quando o São Ramos estava Paulo em está campo. jogando contra sem o eles. Rafael, que agora está na seleção, sem o Rafinha, que é o lateral direito titular, capitão do time que está lesionado, vai ficar fora, tal. Ali fez o resenha aqui, né? Fez resenha aqui. O Arboleda não jogou ontem, que é o zagueiro titular, o principal zagueiro do São Paulo, embora o Birner não curta muito. Tá na reserva do Félix Torres. Embora o São Paulo tenha o Wellington, que não é o Equador. melhor lateral esquerdo do mundo, e está num processo aí de saída já do clube, e sem o Pablo Maia, que é o grande protetor da defesa, o volante do São Paulo principal, mesmo com todas esses desfalques no sistema defensivo, o São Paulo não está tomando gol. Teve momentos ruins contra o Cruzeiro. Ontem o Inter estava muito Bem desfalcado ruins. na parte ofensiva, e acho que explica esse 0-0. Mas então, o grande desafio para o Corinthians hoje é fazer gol no São Paulo. Tá bom, mas aí eu quero perguntar o seguinte. Do lado que quando a gente falou do majestoso, vocês já lembraram, o Corinthians teve um tempo a mais de descanso. Mas o Corinthians vai jogar em casa. Então, o São Paulino, quando olha para esse jogo, ele olha de que maneira? Bom, Colocando a invencibilidade lá. Tem 2 coisas que são realistas. Primeiro, o Corinthians habitualmente complica a vida do São Paulo até quando tá jogando menos que o São Paulo. Isso é história. Como o São Paulo complica muitas vezes a vida do Palmeiras, e o Palmeiras complica a do Corinthians. Isso ninguém me pergunte o porquê. Meu pai mas me isso é ensinou isso. realidade. Meu pai é São Paulino, eu lembro meu pai chorando Ela em 80, não vou lembrar se é 82 ou 83, Tô lembrando. quando a democracia corintiana ganhou o Paulista em cima de São Paulo. Aí eu lembro do meu pai chorando 82. com o radinho do lado, ele sofrendo, assim, chorando, né? Tinha acabado o jogo, o Corinthians campeão em cima do São Paulo. E aí meu pai logo falou assim, cara, o Corinthians é igual uma cobra. Enquanto não tiver morta, ela pode te picar. Então, assim, meu pai tem um respeito pelo Corinthians, assim, como São Paulino, doente que ele é. Ele fala assim, cara, com o Corinthians, assim, eu só comemoro quando acabou mesmo. Tem entendeu? outra questão. Então, assim, Outra, ele fala deixa o Birner tem o duas Corinthians questões. complica, o São Paulo pode ser melhor, pode estar melhor, mas o Corinthians Observem complica bem, pro São Tem Paulo. outras questões que o Corinthians pode. Primeiro, o ambiente. O jogo é Itaquera. E se a torcida do Corinthians costuma ser barulhenta, nesse jogo ela tende a ser ainda mais. Porque tem a questão da rivalidade e o clube precisando se recuperar.
Precisa ganhar o jogo. E a terceira questão, o melhor jogo do Corinthians, eu não estou comparando exatamente as situações, mas tem alguma similaridade, foi contra o Fluminense. Quando o Corinthians fisicamente engoliu o time do Diniz. Eu acho que o São Paulo fisicamente tem condições, mesmo tendo jogado na quinta-feira, de fazer um jogo melhor do que fez o Fluminense. Mas a tendência é que o Corinthians faça um jogo de pressão, um jogo muito físico, para tentar tornar a partida, junto com o ambiente e tudo mais. Vocês vão me convencer que o Corinthians é favorito. Não, Quem é melhor, o Corinthians não é... Miguel no gol, nessa situação, ou o Jandrei que é reserva do São O Paulo? Corinthians não é favorito. Não. Mas, do mesmo jeito que eu falei, que isso não é uma reclamação nem nada, o futebol brasileiro é assim. E o Inter teve que jogar no sábado, porque o Inter tinha os jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, uma coisa muito mais séria do que o futebol e esse tipo de questão. Por isso, o Inter foi jogar na quinta-feira e o São Paulo está jogando na quinta-feira por causa disso. Isso não estava previsto no começo do campeonato, ou seja, não é uma coisa planejada, armada, esse tipo de coisa. Mas é óbvio que se o São Paulo tivesse 2 dias a mais de descanso, o jogo fosse no Morumbi, o jogo é outro. O jogo é Itaquera, então é óbvio que as coisas diminuem a diferença. E eu não consigo ver um favorito no jogo, mesmo com o São Paulo. O Lucas Sem Moura, perder com que o a gente dia. falou sobre Não tem poupar, favorito. e falava-se de poupar, especialmente jogadores que estavam pendurados ou em situação de complicação, parece que o plano era o Lucas não jogar 90 minutos. Também pensando No majestoso. Tanto que ele saiu no melhor momento do jogo. Mas o São Paulo tá fazendo um belo trabalho com o Zubeldia mesmo. E, ó, eu vou falar o que me falaram aqui no ponto, ó. Mais 30 segundos e vamos pro break. Nós fazemos os breaks, agora tem mais 2 para pagar. Mas eu acho, e vou falar, e quero que cortem para vocês para ver a reação. Depois de tudo que vocês falaram, o São Paulo é favorito. É favorito contra o Corinthians. Quem falou isso? Eu tô falando. Vocês estão com receio de falar, a bola tá respondendo. O Corinthians tá mal, o São Paulo tá bem. São Paulo é favorito. E eu Ponto. concordo com o Eduardo Mendes. Aí, doeu. Eu acho que isso combina com a Wikipédia. Outra partida, e o São Paulo fez um jogo razoável. O Jandrei não fez nenhuma defesa. Não foi nenhuma bola no gol do São Paulo em todo o jogo. O São Paulo acho que finalizou 5 vezes, né? Teve algumas chances, ficou mais perto de vencer. E eu acho que agora a questão do São Paulo, muito mais do que esse jogo, é olhar para frente. Ele tem um jogo que o São Paulo é muito grande, que é sempre o clássico contra o Corinthians, jogando em Itaquera. O Corinthians tem 2 dias de descanso a mais, porque jogou na terça-feira. O São Paulo jogou... Se fosse o Abel Ferreira, o Abel sempre fala, um dia de descanso a mais, é muita vantagem, imagina 2. Sabe o que ele fala? Já comenta aí o seu placar e se você acha que o São Paulo é realmente favorito para o jogo do final de semana contra o Corinthians. Corinthians que não vem numa boa fase. O Corinthians nunca teve numa boa fase. Eu gosto muito de assistir futebol e assisto o jogo do Palmeiras, assisto o jogo do Flamengo, assisto o jogo do Corinthians. Assim, o Corinthians, cara, ele mesmo quando conseguia algumas vitórias e tal, jogando mal, jogando muito mal. E esse jogo contra o Atlético Goianiense eu também assisti. E o Corinthians acha uns gols assim meio espíritas. Então, a nível de atuação, lógico que se o São Paulo jogar como jogou ontem, o Corinthians pode equilibrar, né? Se o São Paulo jogar no mesmo nível, no mesmo ritmo, com a mesma criatividade com o que jogou ontem contra o Internacional, o Corinthians pode sim equilibrar o jogo. Mas se o São Paulo jogar assim como jogou contra o Tajeres, por exemplo, talvez o último grande jogo do São Paulo, contra o Cruzeiro, o São Paulo não fez uma má partida, mas o Cruzeiro ele conseguiu neutralizar muito os pontos fortes do São Paulo, né? Então, se o São Paulo jogar como jogou, ou ao menos próximo do nível, da intensidade que jogou contra o Tajeres, que prendeu muito jogo, que catimbou muito jogo, acho que o São Paulo consegue vencer e vencer assim com tranquilidade. Porque o time do Corinthians não é um time que cria muito, principalmente sem o Garro, que está suspenso. É um time que, cara, não vai ter uma grande criação. Fica muito dependente do Wesley. Tudo bem, o Wesley vai atacar ali pelo lado direito, que é o lado do Igor Vinícius, que não é, assim, lá também um grande marcador. Mas a gente tem 2 volantes. O Luiz Gustavo, que, o Luiz Gustavo jogou muita bola ontem. Então, a zaga do São Paulo, o Alan Franco atua pelo outro lado. Devem atuar Alan Franco e Arboleda, que é uma puta dupla de zaga. A minha grande questão, a minha grande dúvida sobre esse jogo é Luciano. Sinceramente, o Luciano como meia me dá calafrios pelas últimas... Não pela partida de ontem. A partida de ontem foi mais uma partida que o Luciano não jogou nada. Me dá calafrios pela sequência de jogos que o Luciano continua como meia e continua atuando de forma vexatória.
Então eu espero que o Zubeldia ou ele vá para um 4-4-2, empurrando o Luciano para frente, jogando com Nestor e Lucas no meio de campo, ou um 4-4-2 com um losango no meio de campo, né, colocando o Lucas como 10 e usando 3 volantes, talvez mudando o sistema de jogo, entrando com 3 zagueiros, colocando 2 alas, empurrando lá o Lucas mais pra frente. Não sei o que o Zubeldia vai inventar, vai sacar pra essa partida. E outra, a gente viu eles estão lá, o São Paulo quebrou o tabu na Neoquímica Arena com o time do Carpini. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. O Carpini, ele tava lá no banco de reservas, mas o time não era o time dele. Claramente, aquele jogo, aquele time que ganhou do Corinthians era o time do Dorival. Atacava da forma do Dorival, defendia da forma do Dorival, se posicionava da forma do Dorival. Era o time do Dorival. O Carpini, até o título da Supercopa do Brasil, o Carpini falou assim, cara, eu não vou mexer em nada, a gente vai fazer tudo que o Dorival fez e vamos continuar. Tanto é que o que aconteceu depois da Supercopa do Brasil? O São Paulo iniciou o Paulista e o Carpini começou a implementar a sua ideia de jogo, o seu estilo de jogo e destruiu o que o Dorival demorou 8 meses para construir. O Carpini destruiu em 2 meses e meio, nem 3 meses. Então, assim, é uma falácia dizer que o Carpini quebrou o tabu. Não. O Carpini, ele tava lá, mas o time que jogou, o método que jogou, o jeito que o São Paulo jogava, era o time do Dorival. Quando o Carpini começou a implementar suas ideias, o time simplesmente desmoronou. E como técnico, ele demonstrou ser muito, muito limitado. Uma grande furada da diretoria do São Paulo, porque, o Zubeldia não queria vir, não estava pronto. Beleza, mas assim, apostar no Carpini chega a ser até um pouco, assim, que eu já dei essa opinião aqui antes, e eu até estou me contradizendo. Assim, foi uma bobeira da diretoria do São Paulo estender a mão para o Carpini? Foi, mas diante do que estava no mercado, não tinha muito o que se fazer. Então, assim, eu vejo muita gente criticando o Júlio Casares por ter contratado o Carpini, mas pelo que o Carpini estava fazendo, foi uma boa ideia ele ter dado a oportunidade para o Carpini. O Carpini não soube aproveitar, tudo deu errado. E decisões têm que ser tomadas. O São Paulo não tinha outros técnicos no mercado que o São Paulo conseguiria trazer. Enfim, entramos para o Zubeldia, tudo passou, tudo aconteceu, viemos para o Zubeldia. O Zubeldia, em 3 meses, estamos agora em junho, em 3 meses, o Zubeldia construiu um time tão confiável quanto o time do Dorival, né? Eu acho que isso é um consenso entre nós São Paulinos, que o time do São Paulo hoje, esse time do São Paulo, ele é um time confiável. Eu acho que há quanto tempo nós não víamos um time confiável, né? Hoje você, quando o São Paulo vai pegar um time mais fraco, você fala, pô, São Paulo vai jogar hoje com o Cuiabá. Você já vai com a esperança que o time vai ganhar. Você já vai com esse pré-pensamento que o São Paulo vai ganhar. Quando o São Paulo vai jogar com um time um pouco mais forte, por exemplo, contra o Internacional, que não é um time fraco, apesar de estar desfalcado, você não entra com aquele pessimismo, pô, hoje o São Paulo vai perder, cara. E há quanto tempo a gente não tinha esse pensamento? A gente não tinha essa ideia? Há quanto tempo nós não tínhamos isso, de botar fé num time, de ter confiança num time do São Paulo? Há quanto tempo? Hoje nós temos confiança no Zubeldia, hoje nós temos confiança nesse elenco. O Zubeldia ainda está em processo de aprendizagem, em processo de entender o que é o São Paulo, em processo de entender esse elenco, de processo de ver que a camisa 10 está lá no Luciano, mas é por um fruto do acaso e não porque ele é um meia, né? O Luciano tá com a 10 por tudo, por um fruto do acaso, porque o Nicão saiu do São Paulo. Mas não é porque o Luciano é um meia, o armador. Não é, ele não é, não foi, nunca será um armador. E eu acho que sinceramente, hoje o São Paulo tem um problema, que é esse homem do centro. Pode ser resolvido com o retorno do Wellington Rato? Pode.
Que aí você joga com o Nestor pela esquerda, o Lucas pelo meio e o Rato pela direita. Na hora de defender, faz um 4-4-2, o Lucas sobe para fazer lá, ficar do lado do Caleri. Na hora da defesa, o São Paulo defende no 4-4-2. Então, isso pode ser resolvido com a volta agora do Wellington Rato. O mundo perfeito, o mundo ideal. Um time com 2 volantes bons de marcação. O Luiz Gustavo até me surpreendeu na partida. Para mim, ele jogou bem. Você tem o Nestor, que é um meia. O Nestor, ele é um meia esquerda. Se nós lembrarmos, o Nestor atuou tanto nesse sistema do 4-2-3-1 do Dorival, quanto no 4-4-2 do Rogério Ceni lá atrás, quando o Luciano atuava de quê? Segundo atacante. O São Paulo jogava com 2 volantes, Igor Gomes de um lado, Nestor do outro, Luciano e Caleri. Depois, às vezes não jogava o Nestor, às vezes jogava o Patrick pelo lado esquerdo, mas sempre assim, 2 volantes, um meia direita, um meia esquerda e 2 atacantes. Era assim que o São Paulo jogava e o Nestor, ele cresceu e se desenvolveu sendo esse meia esquerda. Beleza? Fechou, ótimo. Você tem o Lucas para jogar ali no meio, que assim, as características do Lucas, o Lucas não é o meia do passe. O Lucas não é um meia clássico também. O Lucas não é o meia que tem a visão do Rames, que tem a visão do Veiga, do Arrascaeta, do Ganso. Não. Mas o Lucas, ele é o meia do drible. Que ele vai pegar essa bola com o mínimo de espaço possível, vai girar o corpo e vai dar um drible e vai abrir um espaço na defesa adversária. Aí ele vai dar outro drible e vai desmontar a defesa adversária completamente, porque no futebol de hoje é tudo muito compacto. Se você dribla um cara, você já causa, sabe, você desmonta uma defesa. Se você dribla 2 caras, você destrói um sistema defensivo. Então o Lucas, ele é um cara, ele não vai ser o cara do passe. Que, pô, ele vai pegar a bola, levantar a cabeça e achar um passe ali. Sabe aquele passe que o Ganso acha? Aquele passe ali, a bola passando no meio de 3 jogadores pro Caleri fazer o gol. Não, mas ele é o cara que vai pegar essa bola, vai correr, driblar 2, 3, desmontar a defesa adversária e vai bater no gol, vai dar um passe, porque a defesa adversária vai estar desmontada, vai gerar um espaço, ele vai conseguir achar esse passe, seja ele dando passe para alguém, seja dando passe pro Rato, seja dando passe pro Caleri, seja dando passe pro Nestor. O Lucas é esse cara. O cara que cria com o drible. Você pode criar com o passe, você pode criar com o drible. E quando você dribla ali no meio, por que geralmente os times atacam por fora? Porque por fora você tem mais espaço, você consegue os dribles e tal. O Lucas, ele consegue driblar por dentro. Cara, quando você dribla por dentro, você desmorona a defesa adversária. E do lado de cá, você tem o Rato, que é um meia... Ele nunca foi assim... No Atlético Goianiense, ele jogava de ponta esquerda. Ele era o ponta esquerda ou um segundo atacante. No São Paulo, ele começou a jogar desse meia pelo lado esquerdo e soube fazer essa função. Ele nunca foi, mas aprendeu a fazer e faz bem. Ele é tanto o cara que corta para o meio e bate no gol, como ele é um dos poucos canhotos que atuam no futebol brasileiro que não tem medo de levar essa bola para o fundo. Quantas e quantas vezes a gente vê o Rato pegando essa bola, levantando a cabeça, fazendo que vai dar essa bola no... fazer o arco, né? Bater com a perna esquerda dele, puf, leva essa bola para o fundo, para a perna direita. Geralmente, os marcadores não esperam que um canhoto vai levar a bola para o pé direito, porque eu até comento com vocês, não sei se você joga uma pelada, mas é muito fácil você ver um destro puxando para a esquerda e batendo no gol. Agora, qual foi a última vez que você viu um canhoto puxando para a direita e batendo no gol? Isso é muito difícil mesmo. Então o Rato, ele tem isso, esse canhoto que finge que vai cortar para a esquerda e puxa para a direita, leva para a linha de fundo, consegue fazer a jogada de fundo. Isso é muito bom. Então, talvez com esse trio, o Lucas atuando pelo meio. E o problema é que o Rato lesionado, não sei se voltando de lesão, não sei se o Zubeldia vai colocar ele. O Eric entrou muito mal. Então assim, vai continuar com esse sistema. Vai colocar o Lucas no meio ou vai tirar o Luciano, colocar o Lucas no meio e colocar mais um do lado de cá? O Eric não tá entrando bem. Ele pode testar o André Silva, que já atuou nessa posição no jogo contra o Barcelona fora de casa. Pode, vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Só para mim o São Paulo tem uma dúvida, tem uma grande questão: quem vai atuar por dentro?
Beleza? Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!